Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, meus amigos, minhas irmãs, irmãos em Cristo Jesus. Perdoe um pouquinho aí porque a internet não está boa. Mas aqui passando nesta tarde de terça, Pastor Pedro, para deixar mais uma palavra que vem da parte de Deus ao meu coração e ao coração de todos aqueles que crê. A palavra de hoje, ela fica em Mateus capítulo 27, no versículo 32, ao qual são 56 versículos, mas não leremos todos. Alguns principais, para saber como que foi a crucificação do Senhor Jesus e o porquê. Então, vai vir uma luz de explicações após a leitura, ao qual ainda dá tempo de você pegar uma caneta, um papel, para anotar capítulos e versículos, porque você poderá acompanhar na sua Bíblia, independentemente da sua crença, do seu credo, aquilo que você acredita. A palavra de Deus, ela é uma só e ela não muda. Passam os céus, passam a terra, diz o Senhor Jesus, mas as minhas palavras não passarão. Então vamos à leitura da palavra que fica em Mateus capítulo 27, versículo 32 em diante. Diz assim: E quando saíram, encontraram um homem sirineu, chamado Simeão, a quem constrangeram a levar a sua cruz, porque ela já estava muito pesada para Jesus. Ele já estava se desfalecendo quando o Senhor Jesus, ele tomou e começou a carregar para Jesus, passando ali, chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. E deram-lhe de beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber, porque este vinho, ele continha álcool e fel. E havendo crucificado, repartiram suas vestes, lançando sortes. Aqui para os servos de Deus, está dizendo que nós não podemos, e é pecado, jogar qualquer tipo de jogo. Então não importa se é valendo ou não, porque eles tiraram sorte com as roupas do Senhor Jesus, disputando para ver quem queria ficar com ela, ganhar. Então, para nós que somos os cristãos, sabemos que todo tipo de jogo é pecado. E havendo crucificado, e assentando-os, o guardaram ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é o Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 sorteadores, um à direita e o outro à esquerda. Os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: Tu que destróis o templo em 3 dias, reedificas, e o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. Da mesma maneira também, os príncipes dos sacerdotes, como os escribas e os anciãos, os fariseus, escarecendo, diziam: Salva-nos os outros, e a si mesmo não pode salvar-se, se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: Eu sou filho de Deus. E o mesmo que o lançaram também em rosto, salteadores que com ele estavam crucificados. Desde a hora 6ª houve trevas sobre a terra, até a hora 9ª. E perto da hora 9ª, exclamou Jesus em voz alta, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento os pecados da humanidade estavam caindo sobre Jesus. Este versículo, então, estava falando do sofrimento na 3ª fase, na 9ª fase. Este grito que Jesus deu, ele assinala o ponto culminante do seu sofrimento, pelo mundo perdido por todos os homens da face da terra. Se Jesus não fosse ali para aquela cruz, para morrer,
todos os homens na face da terra estavam já condenados a queimar no fogo do inferno por toda a eternidade. Aqui Jesus deixa bem claro que ele é o Filho de Deus e a salvação só vem através do Senhor Jesus, como está em Atos 4:12. Não há outro nome a não ser o nome de Jesus ao qual o homem possa ser salvo. Então Jesus, o Filho de Deus, foi para a cruz sabendo que ele iria se separar de Deus por alguns momentos. Tornou substituto do pecador, que era para estar ali na cruz. Então ele foi na cruz para o nosso lugar, porque se não fosse Jesus, ninguém iria e ninguém irá, a não ser o Filho de Deus. Então salvação somente em Jesus Cristo, o Filho de Deus. E se dá resgate de muitos, como João 3,16, Deus disse que ele amou o homem de tal maneira, lá diz o mundo, mas é o homem, de tal maneira que ele enviou Jesus, o seu Filho, para nascer de Maria, a qual ela gerou Jesus pelo Espírito Santo, ficou virgem durante os 9 meses, ganhou Jesus, depois do que ela concebeu Jesus, aí ela casou-se com José e teve outros filhos. Que quando Jesus estava aqui na cruz, ele já falou para ela: mulher, eis aí o teu filho, quando eles estavam lá embaixo, vendo o sofrimento dele. E ele disse: filho, eis aí a tua mãe. Então Jesus é o Filho de Deus. Maria concebeu ele através do Espírito Santo, não por relações sexuais humanas. E aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecador por toda a humanidade inteira, e a morte abandonando-o para que nunca mais sejamos abandonados. Então, assim, mediante o sofrimento de Cristo, redime a raça humana inteira. Aqui no versículo 56, vai dizer para nós assim: entre os quais estavam Maria Madalena, entre os que estavam Maria, e Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu, onde Jesus deixou bem claro que ele é o Filho de Deus. E ele deu essa instrução e esse ensinamento para eles, para que eles cuidassem da mãe deles, porque ele iria voltar para o Pai, depois de ter sido crucificado ali na cruz em nosso lugar, para nos dar a salvação. Então, quando Jesus gritou, Labá, Labá, Sabactani, porque tu me abandonaste, porque os pecados da humanidade estavam caindo sobre Jesus. O pecado, ele nos faz separação entre nós e o nosso Deus. Isaías 53, 1 e 2, vai falar que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, mas o nosso Deus não está com o seu ouvido tapado, nem suas mãos encolhidas, que não possa salvar. Deus quer ouvir do homem a confissão com a nossa boca, que a salvação vem através de Jesus, que nós o receberemos como o nosso único, suficiente Senhor Salvador da nossa vida. E ali nós seremos salvos, se crermos de todo o nosso coração. Essa confissão, ela deve ser feita diante de homens. Eu gosto de estar em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Então, também, aqui vai mostrar para nós que não foi a morte que venceu Jesus, que matou a ele. Versículo 46 de Lucas, capítulo 23, diz assim: clamando Jesus com voz bem alta, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isso, ele expirou. Ele se entregou, ele não foi morto. Ele se entregou para a morte. Diz que entregou voluntariamente a sua vida para a morte. E, em outras palavras, a morte não tinha poder para tirar a sua vida. Então, Jesus, ele venceu a morte, ele é Senhor de todas as coisas, ele é dono de todas as coisas foram feitas para ele e por ele, e sem ele nada teria feito.